Quando arriviamo alla fine di un libro, la storia è conclusa. Quando chegamos ao fim de um livro, a história está terminada. Não é assim com o Evangelho. Quando se chega ao fim do Evangelho, começa uma nova história. Tudo o que chegou antes é uma preparação para esta história, que começa com a Páscoa e terminará no fim da história humana. Oggi ci vengono presentati Hoje são-nos apresentados os últimos versículos do Evangelho segundo Mateus. E notamos que é a partir destes últimos versículos que começa a história da Igreja. A differenza di Luca e di Giovanni, Ao contrário de Lucas e João, que narram as manifestações do ressuscitado em Jerusalém, Mateus apresenta o encontro dos discípulos com o ressuscitado na Galileia. Antes deste encontro, os discípulos na Galileia, ele relatou a manifestação do ressuscitado às mulheres. Quando Jesus veio ao encontro das mulheres que tinham ido ao túmulo e disse-lhes: "Alegrai-vos." E elas aproximaram-se, abraçaram os seus pés e adoraram-no. Depois Jesus disse-lhes: "Não tenhais medo. Ide dizer aos meus irmãos: como são belos aqueles irmãos, estes discípulos que fugiram e o negaram, os meus irmãos, disse Jesus deles, que se dirijam a Galileia, lá me verão." Perguntamos-nos imediatamente, por que na Galileia? Porque na montanha eles vão vê-lo e depois, que montanha? Ouçamos. sentiamo. Gli 11 discepoli Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha apontado. Quando ouviram, prostraram-se, mas eles duvidaram. dubitarono. Gli 11 discepoli andarono in Galilea. Os 11 discípulos foram para a Galileia. São 11. Deveria haver 12. É um grupo ferido. Judas partiu. Sentiu que Jesus era perigoso, pois a religião e a vida do seu povo, ele tinha cultivado as suas convicções, as que tinha aprendido na catequese, os seus sonhos, que deveriam ser sonhos de glória. Ficou desapontado e entregou Jesus às autoridades religiosas. Ma anche gli altri. Mas os outros também não eram modelo de fidelidade. E por isso estamos perante a um grupo marcado por fraquezas, por medos, por uma incapacidade de compreender e de seguir o Mestre. Bem, esta é a comunidade ao qual o ressuscitado confia a missão de mudar o mundo. Um grupo muito frágil e fraco. A igreja, desde o início, é uma comunidade constituída assim, de pessoas que estão, sem dúvida, apaixonadas por Jesus, mas que são também muito fracas, fogem, negam, acreditam e duvidam. Vê-se que estes 11 somos nós. Estes 11 vêm agora à luz do ressuscitado. É aqui nos ensinam como os nossos olhos também devem ser abertos. Porque se não vemos o ressuscitado, não fazemos a escolha de homem que ele nos propõe. Em primeiro lugar, qual é o lugar onde se tem esta experiência de encontrar o ressuscitado? A Galileia. Os outros evangelistas dizem que vieram de Jerusalém. Mas aqui Mateus não está fazendo uma crônica. Ele está dizendo como se consegue ver o ressuscitado. Primeiro, tem de ir para a Galileia. O que significa Galileia? Foi o lugar onde os discípulos conheceram Jesus pela primeira vez e depois ficaram com ele durante 3 anos, porque praticamente toda a vida pública de Jesus se desenrolou a vida daquele lago na Galileia. Foi lá que Jesus mostrou o verdadeiro rosto de Deus, o rosto do homem autêntico, do homem de Deus, o homem belo. Bem, a Galileia recorda toda essa experiência que os discípulos tiveram. Se não se faz esta experiência com Jesus, se não se contempla o seu rosto de Deus e de homem autêntico, se não se dá este primeiro passo, não se consegue ver o ressuscitado.
Alguém que quer uma prova de que Jesus é o ressuscitado e depois vai ver para compreender mais sobre ele, no Evangelho, não. Primeiro partimos da Galileia, a partir do conhecimento deste Jesus que em 3 anos se apresentou e se mostrou. Não basta ir à Galileia. Portanto, para conhecer este Jesus de Nazaré, é preciso subir a montanha. È lì che il risorto dà l'appuntamento. E é aí que o ressuscitado faz o encontro. Não o vemos na planície. É preciso subir a montanha. Não diz uma montanha qualquer, não. Na montanha que ele apontou. E qual é a montanha que ele apontou? O evangelista Mateus disse, desde o início do seu evangelho, apresentando-nos esta montanha, aquela em que Jesus conduz todos aqueles que querem conhecer a sua proposta como homem, a montanha das bem-aventuranças. Depois de ter conhecido Jesus e tudo o que ele disse e fez, você deve fazer a escolha. Ir para aquela montanha, ou seja, acolher a sua proposta como homem. Creio que muitos ainda pensam que primeiro devemos ter provas de que Jesus ressuscitou e depois subir ao monte das suas bem-aventuranças, ou seja, aceitar a sua proposta. Não, é ao contrário. Primeiro você aceita as suas bem-aventuranças, a sua proposta de vida, que é amar, dar tudo como ele fez. E só depois você pode ver. E quem acolhe estas bem-aventuranças que Jesus encarnou por primeiro, entra na glória. Se você pretende vê-lo na glória, mas não aceitou a sua proposta, não subiu ao monte, nunca verá o ressuscitado. Credo che noi siamo un po' sorpresi da questi dubbi perché ci chiediamo. No entanto, imediatamente a seguir são apreendidos com dúvidas. O que significam? Penso que estamos um pouco surpreendidos com estas dúvidas, porque nos perguntamos, como poderiam eles duvidar se tinham ressuscitado ali à sua frente, se o tinham diante dos seus olhos? E Gesù non si preoccupa dei nostri dubbi, sono naturali. E Jesus não se preocupa com as nossas dúvidas. Elas são naturais e andam de mãos dadas com a fé. E agora, escutemos a grande missão que o ressuscitado confia a estes discípulos, que somos discípulos com pouca fé. Discepoli con poca fede. Gesù si avvicinò e disse loro: Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. alla fine del mondo. Il risorto si avvicina a questi 11. O ressuscitado aproxima-se destes 11 porque quer mostrar-lhes a verdadeira face de Deus. O Deus que os homens tinham imaginado era um Deus distante, um Deus severo, instigando o medo. Não. Jesus aproxima-se porque quer mostrar-nos a verdadeira face de Deus. E esta proximidade também escandalosa, porque perturba todas as crenças que tínhamos sobre Ele. O Deus cristão é um Deus que ama estar próximo do homem, que derruba todas as barreiras que separam os homens dele. Lembre-se de como era o Templo de Jerusalém. Havia uma série de barreiras que impediam quem pudesse ver a face de Deus, que pensava-se e acreditava-se habitava no templo em Jerusalém. Recordamos-nos que na esplanada do templo todos podiam entrar. Depois havia uma barreira que bloqueava os pagãos. Entravam somente os judeus, mas imediatamente a seguir havia outra barreira que bloqueava as mulheres, que não podiam prosseguir para o santuário, mas só os homens, depois de outra barreira. No santuário nem sequer os homens podiam entrar, só os sacerdotes. Outra barreira, o véu do templo também bloqueava os sacerdotes. Apenas os sumos sacerdotes, uma vez por ano,
no dia do Kippur. Também entrava, mas com grande medo, porque a ideia era sempre de um Deus distante e severo. Bem, na Páscoa, todas estas barreiras ruíram. Agora podemos contemplar o rosto de Deus. Já não há qualquer véu que nos impeça de o ver, porque Ele se aproxima de cada um de nós, desde a comunidade de discípulos, e este Deus torna-se desconfortável, porque Ele se faz pobre, não rico como imaginávamos ser, aquele a quem os homens tinham de dar algo. Não, Ele é o pobre porque dá tudo, e isso perturba toda a nossa imagem de Deus, porque se Ele é pobre, devemos tornar-nos pobres. Se retivermos alguma coisa, não somos filhos deste Deus. Um Deus que está disposto a perdoar até os piores pecadores, está disposto a tolerar também toda a nossa mediocridade. Ci ama così come siamo. Ele ama-nos como somos, e é o que Ele diz a estes 11. Todo o poder me foi dado. É aquele Filho do Homem de que fala no capítulo 7 do profeta Daniel, quando o Pai de Deus dá a este Filho do Homem um reino universal. Figlio dell'uomo, un regno universale. Ma che potere è? Mas que poder é aquele que foi entregue a Jesus? Não aquele que o maligno lhe queria entregar, ou seja, os poderes deste mundo. O único poder que Deus tem é o de dar a vida, de trazer a vida. Jesus renunciou a todos os poderes deste mundo, porque eles são o oposto da vida divina, que é o amor. O que Deus se manifestou em Jesus de Nazaré. Não coloca medo, não esmaga, não humilha o homem. Ele se aproxima do homem apenas porque quer que o homem viva a sua própria vida. Cosa fa con questo potere? E o que é que faz com este poder? Como é que ele percebe este poder que lhe foi dado de dar vida através destes 11? Ele diz-lhes agora o que são chamados a fazer. E a primeira coisa que diz é ir para o mundo inteiro. É um verbo de movimento, é também um movimento físico. Eles devem mover-se para ir e anunciar a todos os povos. Mas não é apenas o movimento físico que devem fazer. Devem sair de todas as suas tradições, das suas convicções, para o encontro de homens, a quem devem entregar aquela vida que Jesus veio trazer ao mundo. E o que devem fazer? Uma tripla missão é entregue a estes 11, que somos nós. A primeira coisa, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. Quem eram os discípulos do templo de Jesus? Eram aqueles que aprendiam com o Mestre, e nós continuamos sempre discípulos a ser discernidos, nunca mestres. Nós somos convidados a fazer com que todos os homens venham a este único Mestre, que é Cristo. Os discípulos não foram apenas para aprender lições, eles viveram com o Mestre. Questi 11 sono inviati nel mondo a far sì che tutti gli uomini Estes 11 são enviados para o mundo para que todos os homens possam vir para a escola deste Mestre e viver ao seu lado, fazer a experiência de estar com Ele, e devem ir para todas as nações. Todas as nações, pelo que se entende, as nações pagãs, aquelas que na mentalidade da época estavam mais afastadas de Deus. Secondo compito, battezzando. Segunda tarefa, batizar. Não significa administrar o sacramento do batismo. E isso é importante, sem dúvida. Mas o que significa batizar todos estes povos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Batizar no grego significa mergulhar. Isto é o que somos chamados a fazer. Não realizar simplesmente um rito batismal, que é muito importante e que é um sinal de imersão na vida da Trindade.
Quem é batizado na Trindade quer dizer que está envolvido nesta vida de amor, que é apenas amor, que é aquela que Deus, que é Pai, Filho e Espírito. E la terza missione E a terceira missão, ensinar a observar tudo o que ele ensinou. E assim, a missão não é pregar novas doutrinas, mas revelar o rosto de Deus e o rosto do homem que vimos em Jesus de Nazaré. bisogno di praticare quello che lui ha insegnato, il suo comandamento. E o que precisa ser praticado? O que ele ensinou, o seu mandamento. Este mandamento é o do amor. Como é que se ensina? Com palavras, anuncia-se o que Jesus disse, mas este anúncio é feito através da vida destas pessoas. Quando um pagão encontra um cristão, o anúncio é feito através da sua própria pessoa. São estas belas obras que anunciam um homem novo que nasceu, o homem novo no mundo. E assim Jesus diz a esses discípulos, ele diz a todos nós, sintam-se responsáveis pela vida e pela felicidade e salvação de vossos irmãos. Matteo con una frase stupenda del risorto. A conclusão do Evangelho segundo Mateus é uma frase maravilhosa do ressuscitado. Estou convosco todos os dias, até que a era se cumpra, até o fim da história humana. Ele estará sempre conosco. Aqui está o Deus que não está longe, mas é Deus que está sempre conosco.